A vida moderna é fundada na cidade, onde habita a maior parte da população. A população é composta por pessoas que se alimentam, estudam, trabalham e frequentam locais de lazer na cidade. Para que tantas pessoas possam conviver juntas, é preciso estabelecer regras. Regras são criadas para evitar um comportamento socialmente indesejado e para facilitar a vida. Regras de trânsito, ruas, sinais e faixas de pedestres permitem que as pessoas se desloquem de um ponto a outro com tranquilidade. Tudo isso é construído por meio dos tributos pagos pelos cidadãos. Tributo é o dinheiro arrecadado para financiar bens públicos. Bens públicos são aqueles que beneficiam a todos, sem beneficiar ninguém em particular. Quanto melhores os bens públicos, mais felizes os cidadãos. Brasília é uma cidade, e seus habitantes precisam se deslocar. Para que a cidade funcione bem, é preciso um transporte eficiente. Existe hoje em Brasília 1.200.000 veículos de todos os tipos. Destes, 1.100.000 são carros, caminhonetes e motocicletas. Os ônibus correspondem a 0,7% dos veículos que circulam na cidade. Os ônibus públicos correspondem a 0,3%. Existe na capital federal 250 carros para cada ônibus público e um carro para cada 3 habitantes. Por sua vez, existe um ônibus público para cada 680 habitantes. Nos últimos anos, o governo federal estimulou a indústria automobilística e permitiu que o preço das passagens subissem. Por isso, a população de todo o país comprou mais carros. Em Brasília, foram 175.000 novos carros. Para cada neném nascido no Brasil, 2 carros novos são colocados nas ruas. O excesso de automóveis gera engarrafamentos. Para reduzir os engarrafamentos, constroem-se pontes, viadutos e mais estradas. Isso significa que estamos gastando mal nossos recursos. Um ônibus pode transportar até 72 pessoas. Com a taxa de ocupação atual, são necessários 60 carros para a mesma capacidade. Com mais espaço, há menos engarrafamentos e maior pontualidade e regularidade de horários. O transporte público pode ser utilizado por passageiros sob efeito de álcool, reduz o número de acidentes e evita contravenções penais. Menos carros quer dizer menos mortes, menos gastos com hospitais e seguradoras, menos imprevistos, menos riscos, menores custos ambientais e mais desenvolvimento. Em resumo, o transporte público pode tornar as pessoas mais felizes, mais ricas e mais saudáveis. Para que uma política de mobilidade funcione, é necessário mudar hábitos. E isso não se faz de forma individual, mas no âmbito social. Um plano nacional pode ser orientado por 5 eixos. Investimento no transporte coletivo de qualidade, com adequação de linhas, integração entre modais, corredores exclusivos e informações aos usuários. Infraestrutura para o transporte não motorizado, com ciclovias, ciclofaixas, compartilhamento de ruas e adaptação de calçadas. Campanhas de conscientização nas escolas, na mídia e em órgãos públicos. Medidas de controle e desestímulo ao uso do automóvel, como moderação de tráfego e taxação de estacionamentos. Revisão do plano de ocupação urbano, com habitações próximas aos locais de trabalho. O trânsito é uma questão pública, que só pode ser resolvida por meio de medidas públicas. Não se trata de motivar o uso de ônibus e bicicletas pelo bem do planeta e nem de uma questão moral. Um projeto de desenvolvimento não deve estimular a propriedade de veículos particulares em detrimento do direito à mobilidade. Assim como o racionamento de energia, é necessário criar limites para o uso de automóveis, tornando o transporte público um hábito. Para que funcione, o sistema precisa melhorar muito e oferecer alternativas atrativas de deslocamento. O futuro depende de nós, e o transporte é mais uma evidência de que vale a pena mudar. O futuro depende de nós.